bênção, amém, amados? Convido você agora a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Louvado seja Deus. Se tiver frio aí, dá uma sinaliza aí que tá frio, tá frio, tá frio. Tá vendo, Simar? Tá frio, Simar. Aqui tá no mínimo, viu, irmãos? A gente geralmente desce pra... Às vezes a gente fica tossindo, esse negocinho para o vento circular, né? Obrigado, viu? Mas está no mínimo ali. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Abramos a palavra do Senhor nessa noite. Marcos capítulo 14. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 14, amém? Versículos 18 até o versículo 26, nós leremos nessa noite. Diga comigo assim: comunhão, a última ceia de Jesus. Vamos falar juntos mais uma vez? Comunhão, a última ceia de Jesus. Eu queria pensar com os irmãos dentro desse tema nessa noite. Eu tenho certeza que Deus falará conosco, amém? Aqui em Marcos capítulo 14, versículos 12 em diante, nós temos, quem encontrou diga amém, quem está acompanhando ali diga amém, louvado seja Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Será que você pode ler comigo essa parte? Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes havia dito. Vamos falar juntos? E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Aleluia. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um para o outro, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que come comigo. Faz o quê? Que mete comigo a mão no prato. Lembrando que a cultura judaica era assim. Essa divisão que a gente tem hoje, né? As pessoas estendiam ali um pano, sentavam ali à mesa e todo mundo simultaneamente pegando com a mão e ali comia, se alimentava. É isso que nós temos aqui Jesus falando. E aqui nos diz então, né? Mas ele respondeu, disse-lhes: é um dos 12, versículo 20, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu-lo e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele.
e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus, em que hei de o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Eu queria assim que nós lêssemos o versículo 12, o versículos 13 e 16 aqui está claro para nós, mas no versículo 12 diz assim a palavra: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Pai Santo, Deus querido, fala no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Irmãos, é muito importante, né, quando nós pegamos a respeito da mesa. Veja que aqui Jesus, ele pega os seus discípulos, ele está preocupado em preparar uma mesa ali para estar juntamente com os seus discípulos. Nós encontramos estes atos no Velho Testamento. Nós não vamos ler as referências bíblicas, mas você pode ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Vamos encontrar que Davi, ele foi escolhido em uma mesa. Nós encontramos em 2 Samuel, no capítulo 9, que Davi incluiu Mefibosete em uma mesa. Então nós encontramos que ele mandou homens procurar descendentes ali de Saul. Eles encontraram Mefibosete, que estava lá numa aldeiazinha, num povoado. E nós encontramos ali então que Davi mandou trazê-lo, e naquela mesa Davi restituiu ali a dignidade daquele moço. Nós encontramos em Lucas 19 que Jesus estava com Zaqueu à mesa, e ali nós encontramos que Zaqueu teve a sua vida transformada. E aqui em Marcos capítulo 14, nós encontramos esse mesmo episódio que Jesus manda preparar uma mesa para si. Irmãos, é muito importante também nós pensarmos que todos nós, geralmente quando preparamos uma mesa, nós preparamos uma mesa e nós pesamos, obviamente, não apenas a comida que está sobre aquela mesa, mas sobretudo com quem nós estamos nos relacionando estando nesta mesa. Aliás, abre-se um parênteses, que o negócio de mesa hoje quase não está mais funcionando, né? Com o advento aí do celular, a gente percebe de fato cada um pegando sua comida, indo para o quarto, para a sala e etc. E nós precisamos resgatar isso, né? Lá na nossa casa hoje, nós nos assentamos lá nós quatro, almoçamos, batemos papo, sorrimos, puxamos a orelha um do outro e estivemos ali. É um momento maravilhoso. E geralmente você convida também para participar da mesa na sua casa alguém que lhe é por intimidade, alguém que você tem um certo prestígio, alguém que você tem um certo apreço. Ninguém convida um estranho aleatoriamente para sentar à mesa com a gente. Você faz isso? Ninguém pega alguém na rua: vem cá, vem aqui e tal, né? Tem uma mesa preparada aqui, dificilmente alguém vai fazer um ato desse. Por quê? Porque nós sabemos que a mesa, ela é reservada, ela é separada para aqueles que de fato têm um grau de intimidade. É a família, são os amigos, pessoas da igreja, e nós temos essa preocupação em prepararmos uma mesa. Às vezes nós somos convidados para um café, a pessoa tem o prazer de preparar o café. Ontem nós pregamos lá na igreja Batista, a igreja Church, né, na verdade, lá em Caeté. E após o culto, o pastor falou assim: agora nós vamos para uma sala ali, que as nossas diaconisas prepararam algumas coisas para a gente. Fomos para a sala, que banquete, não é? Sentamos à mesa ali, a cantora convidada, alguns dos obreiros que estavam ali, e nós, pastor Edson, né, que me acompanhou também na viagem ontem, nós nos assentamos ali, bolo de chocolate, bolo disso, bolo daquilo. O pastor Edson falou assim: pastor, meu negócio está difícil aqui, viu? Esse negócio de fazer jejum ou regime, negócio é complicado, né? Mas, irmãos, o que nós queremos dizer é que você prepara, repito, uma mesa para pessoas da sua intimidade. O que nós encontramos aqui, irmãos, em primeiro lugar, é que a mesa do Senhor, ela nos apresenta que ela é para aqueles que querem se relacionar intencionalmente com Cristo. Sabe o que você pode falar isso comigo? Diga comigo assim: a mesa está reservada
para aqueles que intencionalmente querem manter um relacionamento com Cristo. Olha que esse versículo nos sugere: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então existia uma intenção, existia ali por parte dos discípulos, irmãos, algo tão intencional que eles perguntaram para Jesus: Senhor, onde quer que o Senhor quer que nós estejamos preparando a mesa? Irmãos, qual que é a lição que nós tiramos para as nossas vidas? É que nós, de igual maneira, assim como os discípulos demonstraram um certo interesse em estar à mesa com Jesus, nós também, como igreja do Senhor, a mesa, aqui nós estamos com a mesa da ceia. A mesa, ela já deixa claro que é para aqueles que intencionalmente estão demonstrando também para o nosso Deus que querem manter-se um grande relacionamento com o Senhor. Essa intenção, ela precisa ser exposta por nós. Senhor, eu quero estar sentado à mesa com o Senhor. Eu quero, Senhor Deus, ao despertar da manhã, ao entardecer, ao anoitecer, Senhor, eu quero demonstrar o meu interesse em estar à mesa com o Senhor, através da minha devocional, através da oração, através de uma bela canção, através, Senhor Deus, da pregação da Tua palavra. Assim nós estamos dizendo: Senhor, onde o Senhor quer que nós estejamos preparando a mesa para o Senhor? Começa no nosso particular com Deus. Começa nesse ato de nós nos colocarmos à disposição de servirmos ao Senhor. Por quê, pastor? Porque nós aprendemos que não existe intimidade sem prioridade. Não há intimidade sem prioridade. Se você não estabelece o reino de Deus como prioridade na sua vida, não vai ter intimidade. O seu relacionamento com Deus será sempre um relacionamento superficial, muito raso, muito vago, porque você não está intencionalmente demonstrando na prática que você quer estar à mesa com o Senhor, se alimentando daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E nós aprendemos também que quem deseja crescer espiritualmente precisa cultivar hábitos espirituais. Você pode falar isso com o irmão? Fala assim: meu irmão, quem deseja crescer espiritualmente, fala para ele, precisa cultivar hábitos espirituais. Hábitos espirituais. A vida da gente, irmãos, ela é formada por hábitos. São duas palavras importantes, Kaique: hábito e disciplina. Tem gente que começa bem: eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero estar, e vai, daqui a pouco parou, acabou. A gente não ora porque a gente está com vontade de orar, nem sempre você está com vontade de orar. A gente não louva a Deus porque você está sempre com vontade de louvar a Deus. A gente não vem à igreja porque sempre nós estamos inflamados e querendo vir à igreja. Mas nós participamos porque nós temos uma vida de disciplina, em cima do hábito que nós estamos construindo de não furtar do nosso coração essa intimidade intencional com o Senhor. Estão entendendo, sim ou não? Certamente muitos aqui talvez falaram: eu gostaria de dormir mais um pouquinho, fiquei até com dó da minha esposa. Fomos dormir 1h da manhã, durante o dia mexendo lá em casa tal, e quando tirou um cochilo lá, eu cheguei: amor, 17h30, está na hora de a gente começar a movimentar aqui, arrumar. Está na hora. Mas queria dormir um pouco mais. Mas o compromisso, a disciplina, a responsabilidade, aquilo que nós temos com o reino de Deus, nos remete de fato a estarmos demonstrando isso, irmãos, porque nós priorizamos o reino de Deus, porque nós estamos também demonstrando na prática que eu preciso cultivar hábitos espirituais. Esses hábitos espirituais são extremamente importantes nas nossas vidas. Qual que é o hábito espiritual? O hábito de ler a Bíblia, o hábito de orar, o hábito de louvar o Senhor. São hábitos. A vida é uma construção, sempre. Sim ou não? Sim ou não? Pergunto para esses meninos do louvor aqui se eles gostariam de estar tocando sempre aqui, né? O dedo dói, né? Uma série de situações vem. Mas é preciso, quem quer crescer precisa se esmerar, também precisa participar efetivamente. Então nós precisamos, irmãos, por quê? Porque nós entendemos, e essa visão precisa estar presente nas nossas vidas. Diga comigo assim: Deus
não é um complemento da minha vida. Deus é o centro da minha vida. Amém? Deus não quer ser complemento. Se sobrar um tempo, eu dedico a Deus. Se sobrar um tempo, eu faço alguma coisa para Deus. Deus não é complemento das nossas vidas. Deus quer ser o centro das nossas atenções. Deus quer ser o centro da nossa vida, irmãos. Por isso nós precisamos viver, e a ceia do Senhor nos remete à ideia, a esse desejo de estarmos demonstrando como os discípulos, assim, o Senhor, onde Tu queres que façamos os preparativos para a nossa comunhão com o Senhor? É no templo? É lá no meu quarto? É lá no monte? Onde que o Senhor quer que eu esteja preparando a mesa para um relacionamento íntimo com o Senhor? Para que possamos, irmãos, estar à mesa intencionalmente com o Senhor, nós precisamos, sem dúvida, separarmos um tempo para orarmos, lermos a Bíblia, para estarmos falando com Deus. Precisamos fazer da presença de Deus a nossa prioridade. Precisamos fazer da presença de Deus a nossa prioridade. Não podemos viver como se estivéssemos divorciados de Deus, separados de Deus. Isso é religiosidade. Você já viu uma pessoa religiosa? A pessoa religiosa, ela cumpre sempre aquela tradição, porque ela é religiosa. Ela aprendeu a fazer o sinal da cruz porque é religiosa, mas ela nem sabe o significado do sinal da cruz. Ela aprendeu a pegar um compêndio de orações já feitas ali, e ela reproduz aquelas orações religiosamente falando, porque elas não têm essa intimidade com Deus. Irmãos, nós precisamos entender nessa noite que a presença de Deus, ela deve ser de fato a nossa prioridade antes de qualquer outra atividade. Seria muito importante se nós entendêssemos isso, porque dizimar o tempo a Deus é isso, irmãos. O dízimo fala de primícias, e dizimar o tempo a Deus fala de primícias. O meu melhor, o melhor do meu tempo, o melhor da minha oportunidade, o melhor do meu talento, o melhor que eu posso fazer, eu quero fazer para Deus. Porque se nós falharmos na nossa missão de entendermos que a presença de Deus deve ser a nossa prioridade, as outras atividades estarão suprimindo a nossa intimidade com Deus. Sim ou não? Seremos sugados. Assim como é triste, irmãos, quando nós ouvimos assim, há apenas 2 momentos que as famílias se reúnem. Quais são os 2 momentos? Casamento e velório. Há apenas 2. Seria tão, irmãos, tão gratificante, seria tão maravilhoso se as pessoas aprendessem a se reunir em família habitualmente, sempre. Não apenas no casamento, não apenas, mas a gente sabe que essas coisas estão ficando tão raras. A irmã Vera postou uma foto lá no Facebook, então posso falar, está lá no Instagram, dos filhos assistindo o jogo do Brasil. O cara que está assim, a senhora postou esse negócio, mãe? Está lá, é público, né? Mas eu achei bonito, coisa boa. Sabe, você está em família, em momentos maravilhosos, não apenas nos funerais da vida, irmãos. E a gente sabe que tantas coisas estão suprimindo esse tempo que nós deveríamos dizimar a Deus, e também as pessoas da nossa convivência, do nosso relacionamento, que se nós não tomarmos cuidado, nós ficaremos ilhados. Já perceberam? A gente fica ilhado. A gente fica como que diante de um mar, mas a gente vai lá para uma ilha nos nossos relacionamentos, ilhados nos nossos contatos com os nossos ilhados, e a gente fica sem saber de nada. E na nossa intimidade com Deus, a gente fica dizendo assim, tanto faz. Mas os discípulos do Senhor aqui, nessa noite, nos mostra que quando eu desenvolvo a minha vida devocional constante, irmãos, eles vão nos mostrar que essas coisas se tornam intenções nos nossos corações.
eu preciso separar, eu preciso tirar um momento, eu preciso buscar, porque estar à mesa com o Senhor passa pela condição de nós termos de fato a intenção, o desejo, aquela fome de estarmos com o nosso Deus. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? Pergunte para o irmão assim: meu irmão, como está o seu coração nessa noite? A intenção no seu coração. Pastor, mas que negócio de intenção é esse? Pastor, intencional. Quando nós fazemos as coisas intencionalmente, irmãos, é maravilhoso. Intencionalmente, eu vou fazer um almoço domingo que vem na minha casa, sei que o pastor gosta de um frango com quiabo, vou chamar o pastor e a família para comer um frango com quiabo. Olha que maravilha. Tem uma intenção nisso. Jesus, onde o Senhor quer que nós preparemos a mesa para a Páscoa? Que intenção maravilhosa. Que coisa maravilhosa, irmãos, eles apresentaram. A segunda questão, irmãos, que eu gostaria de trazer para os amados, que a mesa não fala apenas dessa manifestação da nossa intenção, mas a mesa também aqui, pelo relato bíblico, nos fala que a mesa é o lugar da provisão sobrenatural de Deus. Sabe que você pode falar isso comigo? Diga-me se a mesa é o lugar da provisão sobrenatural de Deus. Olha que maravilha. Os versículos 13 a 16 diz assim: e enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos o quê? Encontrará. O que eles deveriam fazer? Seguir. Olha que maravilha. E aí vai dizer ainda o quê? E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com seus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade. Irmãos, pensa comigo aqui. Não existia nada palpável, não existia nada visível, não existia nada concreto que pudesse gerar no coração daqueles homens uma firmeza. Será que Jesus de fato está? Será que nós vamos alcançar de fato o que Jesus está dizendo? Mas eles não questionaram com Jesus, eles foram enviados por Jesus, eles não questionaram com Jesus esse fato. Mas a Bíblia nos diz que eles foram. Jesus os orientou e eles foram. Eles encontraram um moço no meio do caminho, e no meio do caminho nos diz aqui: e saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa do Senhor. E acharam como lhes tinha dito. O que Jesus havia dito? Que eles iriam encontrar um homem com cântaro. Você vai encontrar, vocês vão entrar na casa, vocês vão perguntar, e quando eles chegaram, encontraram tudo que Jesus havia dito. Por quê? Porque antes deles chegarem àquela casa, a provisão do Senhor já estava lá. Amém, queridos? E estar à mesa do Senhor significa exatamente isso, irmãos, porque a provisão, ela está ligada à obediência do nosso coração. Aqueles homens obedeceram a Jesus. Quando nós estamos à mesa com o Senhor, aquilo que Ele fala conosco, nós obedecemos. Aquilo que Ele fala conosco, nos direcionando, nós ficamos atentos, nós ficamos alertas. Aquilo que Ele fala conosco, irmãos, de fato, nós ficamos observando, e nós sabemos que pela obediência do nosso coração, porque a obediência atrai a bênção de Deus. E pela nossa obediência nós trazemos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. O cristão que obedece ao Senhor é um crente abençoado. É um crente cheio da graça de Deus. É um crente que tem, irmãos, entusiasmo na presença do Senhor. É um crente que se alegra em Deus. É um crente que se alegra na comunhão dos santos, porque ele está obedecendo a Deus. O cristão que anda na contramão da vontade de Deus, ele vai ficando tão enclausurado em si mesmo, tão preso em si mesmo. E se não tomar cuidado, ele começa a ver defeito em todo mundo, em tudo, em todos. Está tudo errado, tudo errado.
Mas quando nós obedecemos ao Senhor, independentemente dos outros, a bênção do Senhor nos segue, nos acompanha. Nos diz Deuteronômio capítulo 28, se atentares para a voz do Senhor e o ouvirdes, então essas bênçãos virão sobre ti. Quantas bênçãos estão lá, não é? Serás abençoado no entrar, no sair, no plantar, no colher, né? Deus colocará você por cabeça, não por cauda. A bênção do Senhor segue aqueles que obedecem ao Senhor, porque a provisão de Deus está ligada à nossa obediência. Amém, queridos? Esses homens obedeceram a Jesus, não questionaram, porque eles estavam ali interessados, existia uma intenção, existia um propósito, existia algo firmado em seus corações, e agora, obedientemente, eles vão, e quando eles caminham, nós percebemos ali que Jesus, que conhece as necessidades, ele estava ali já com tudo preparado, tudo pronto. Meu irmão, minha irmã, antes da sua necessidade chegar até você, Jesus já conhece todas elas. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que Deus, em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades. Bata no ombro do irmão e fala assim: meu irmão, creia na provisão de Deus. O Senhor conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as apresentamos a Ele. Amém. Não há nada que o Senhor não tenha familiaridade. E nós sabemos que a nossa motivação, irmãos, sobretudo, não deve ser pela provisão material, física do Senhor. A intenção do coração deve ser pela intimidade, pelo relacionamento que nós travamos com o Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você que está seguindo o Senhor intencionalmente, estabelecendo esse relacionamento, confiemos em Deus, mesmo quando não enxergamos um caminho aberto. Confiemos no Senhor. Confie em Deus, abra os seus olhos, entenda que Deus está cuidando da sua vida. Segundo, busquemos sempre esse alimento que vem dos céus. Diz Jesus: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão vivo, Jesus é a água viva. Então nós devemos, irmãos, comer do pão vivo que é Jesus, e devemos saciar o nosso coração nessa água viva que é Jesus. Busquemos este alimento espiritual, porque esse alimento espiritual é o único suficiente para satisfazer, para preencher as lacunas, os vazios do nosso coração. As demais coisas, a gente tem aquela ação temporária, já percebeu? E você deve se regozijar. Hoje tem uma jovem aqui na igreja que ficou toda feliz e chegou e falou: fala, amor, fala. Chamou o amor longe, né? Vem cá, amor, fala. Estou com anel de noivado, olha que bênção, estou contando a bênção. Deve curtir, não vou falar que é a Duda, senão todo mundo vai descobrir quem é, né? Mas assim, que alegria, né? O João Vitor chegando, falando. Esses momentos têm que ser vividos intencionalmente, né? Conseguiu conquistar alguma coisa, solte foguete. Nós estamos doidos para soltar foguete aqui. Quando a gente vê esse fogo colocado aqui, né, tudo prontinho aqui, vamos soltar, glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que dentro de 1 ano e pouco, 2 anos, talvez a gente não vai nem ver mais isso. Vai se tornar tão comum que você nem vai reparar mais essas coisas. Mas quando nós nos alimentamos das questões espirituais, o Senhor preenche o vazio do nosso coração. Aquela solidão que tenta bater no nosso coração não tem espaço, porque Jesus é o nosso companheiro fiel. Aquela depressão que quer assumir as nossas vidas, a gente fala: Senhor, eu tenho uma dificuldade clínica, mas o Senhor pode restabelecer a minha vida, porque o Senhor é poderoso. Já que nós estamos dizendo que estar à mesa com o Senhor é sinônimo de provisão sobrenatural, e nós vamos aprender a descansar o nosso coração em Deus. Entrega o teu caminho ao... Faz o quê? Engraçado, eu não vi falando assim: entrega o teu caminho ao Senhor, fica desesperado, fica aí arrancando os cabelos, fica aí comendo as suas unhas, fica aí se cortando. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantos estão dispostos nessa noite a estar à mesa com Jesus? Intencionalmente, eu quero estar à mesa com o Senhor. Eu quero preparar para ti, Senhor. Vamos preparar, isso é gostoso.
É maravilhoso. É maravilhoso nós estarmos experimentando também a provisão sobrenatural de Deus, esse cuidado de Deus. O salmista já havia dito assim: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar nessa noite. A boa notícia é que Deus não vai fazer aquilo que você está estabelecendo, não. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Ele pode fazer, infinitamente. Sabe o que é infinitamente? Aí você vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e fala: puxa vida, como que Deus tem me abençoado, como que Deus tem me honrado, como que Deus tem, sustentado a minha vida. Você olha para trás e fala: meu Deus, é só a graça do Senhor para eu ter chegado aqui onde eu cheguei. Que coisa maravilhosa, aleluia! Quantos creem que Ele pode fazer infinitamente mais? Aleluia! Ele pode fazer, porque está à mesa com o Senhor é sinônimo de viver esse infinitamente mais de Deus. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, nós já até falamos aqui nos versículos 17 a 20, diz assim: chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu, Senhor? O outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que come comigo e que coloca e mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Olha bem, que ali fala aqui, irmãos, de fato que a intimidade deles era tão grande que Jesus, como autoridade, como sendo Deus encarnado, ele poderia estar sozinho, deixando os 11 ali, se relacionarem ali, os 12, estando separados. Não, mas ele estava no meio deles, ele estava ali comendo, ele estava ali se alimentando, juntamente com os 12 discípulos. Por que ele estava ali? Eu não sei se vocês já observaram, mas não tem coisa mais triste, mais deprimente na vida da gente, quando você prega seu prato, senta à mesa, está sozinho. Às vezes as circunstâncias fazem isso, né? Principalmente quando alguém já viveu aquele momento de família toda, né? Você pega o prato e fica sozinho ali. Que coisa boa é quando você está com pessoas de fato, repito, amadas. E aqui nós encontramos que a comunhão é um dos propósitos de Deus estabelecidos em Cristo Jesus a todos nós que somos remidos, lavados e remidos no sangue do Senhor. Por isso é uma palavra na soteriologia que vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus. Isso significa que lá no Éden o homem tinha uma comunhão com Deus. Essa comunhão foi quebrada, mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados, conciliados novamente com Deus. Essa palavra nos remete a isso. Isso significa que nós fomos restabelecidos a uma comunhão com Deus. E nós precisamos, irmãos, de fato, não vivemos numa vida de independência do Senhor, mas precisamos trazer o Senhor para perto de nós. Há muitas pessoas que elas acham que crescer espiritualmente é se isolarem. Mas o escritor, lá em Provérbios capítulo 18, no versículo 1, nos diz assim, que aquele que se isola, busca os seus próprios direitos e insurge contra a verdadeira sabedoria. Se você quer ser sábio na vida cristã, você não pode se isolar. Por quê? Porque o isolamento é um terreno perigoso para a vida espiritual. Já disse aqui uma frase que o tio da minha esposa citou uma vez, que chamou muita atenção, que ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. A pessoa que se isola, ela fica vulnerável. Nós falamos hoje de manhã, ela fica suscetível aqui às heresias, a seguir fontes vazias. Há muitas pessoas que estão seguindo fontes que não tem nada para passar. Pastor Isaías pregando aqui até falou de um evangelho, se não me engano foi ele mesmo, né?
o pastor Bibiano, melhor dizendo, existe aí, e nós sabemos disso já há muito tempo, o evangelho da hipergraça, né? É que a promiscuidade, que as pessoas elas têm um comportamento distante, mas estão achando que estão servindo ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, entender que a vida cristã é uma aliança. Você pode falar comigo se a vida cristã é uma aliança. Que aliança é esta, pastor? É uma aliança com Deus e é uma aliança com a igreja do Senhor. É uma aliança. O que aliança significa? A palavra aliança? Compromisso, pacto. Então nós temos uma aliança, amém? Amém? E a vida cristã, a mesa do Senhor nos mostra que há uma comunhão. Já falamos sobre isso, uma comunhão vertical, uma comunhão horizontal, uma comunhão em família espiritual. Nós somos uma família e nós devemos viver em comunhão. Por isso precisamos romper com o individualismo e precisamos aprender a caminhar com aqueles que servem ao Senhor. Não partamos para uma vida de isolamento, mas nos acheguemos àqueles que temem ao Senhor, que são referências para nós. Amém, queridos? Jesus então chama os discípulos e nessa comunhão estabelecida aqui com seus discípulos, irmão, só se abre o coração quando você percebe que tem um nível de comunhão. E aqui Jesus abre o coração para os discípulos a ponto de dizer-lhes que um dos que estava metendo a mão no prato com ele iria traí-lo. Aquele que come comigo me trairá. Todos estavam ali e eles começaram a se questionar: sou eu, porventura, Senhor? Eu serei esse traidor? Cada um deles começou agora a fazer um diagnóstico. Mas Jesus, ele abre o coração para os discípulos. E comunhão nos fala sobre isso. Nós temos a capacidade de abrirmos o nosso coração, de investirmos em amizades saudáveis, de estarmos participando da vida da igreja, não apenas dos cultos, mas da vida, interagindo na vida da igreja, naquilo que a igreja está propondo, naquilo que a igreja está fazendo, participando, abraçando os espaços que nos são proporcionados para estarmos servindo uns aos outros. Amém? Diga, irmão, se meu irmão, eu quero servir a você. Precisamos abrir nosso espaço na agenda para servirmos uns aos outros. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Se a sua comunhão foi quebrada, se não há mesa mais na sua vida, nessa noite, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu quero voltar à mesa. A mesa de um coração intencional na tua presença. A mesa onde eu vou experimentar o sobrenatural do Senhor, a provisão sobrenatural do Senhor. A mesa onde eu vou estar tendo uma intimidade com o Senhor, intimidade, a ponto do Senhor abrir o coração do Senhor para mim, entre aspas, falar comigo, eu também falar com o Senhor. Aleluia! E Ele está nos dizendo aqui nessa noite, Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quantos querem abrir a porta nessa noite? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Está projetado aqui para nós, né? Kaique, pode ligar aqui, eu estou vendo os irmãos encolhidos. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Essa última ceia nos ensina isso, irmãos. A última ceia nos ensina que Jesus é muito mais do que um lugar para comer. A mesa nos ensina que estar aqui significa termos relacionamento com o Senhor. E ficam alguns desafios para nós nessa noite. Durante a semana, separemos diariamente um tempo para orarmos, para lermos a Bíblia, para buscarmos a Deus. Durante a semana, esteja se abrindo para a provisão de Deus.
aquilo que você tem orado, tem buscado ao Senhor, aquilo que está inacabado na sua casa, o Senhor quer prover para você, você vai concluir isso em nome de Jesus. Aquilo que está por ser feito vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Aquilo que está parado no meio do caminho vai se desenrolar em nome de Jesus. Porque nós estamos dizendo que Ele está na mesa com Ele, significa experimentarmos da sua provisão. Amém. Amém. Vamos orar uns pelos outros agora. Queria chamar o pessoal do louvor, os nossos irmãos diáconos, que já vai separar aqui os elementos, trazer. Pode pegá-los aqui. Queria que você abençoasse a pessoa que está ao seu lado nessa noite, em nome de Jesus. Ore pela pessoa que está ao seu lado. Abençoa a vida dela. Os irmãos vão estar tocando uma canção. E você vai estar falando com Deus. Pergunte assim: meu irmão, posso abençoar a sua vida? Eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus soberano és tu, Senhor. Aprendemos nessa noite, Senhor Deus, estes 3 princípios da tua palavra, Senhor. O princípio de um coração intencional, Senhor, no relacionamento com o Senhor. O princípio do ato de vivermos o sobrenatural do Senhor. E o princípio de estabelecermos a nossa intimidade com o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, aqui nós estamos, Pai. E nós queremos vivenciar a cada dia mais daquilo que só tu podes fazer, Senhor. Só tu podes realizar, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar agora o teu povo, Senhor. Ó Deus, aqueles que entraram aqui, quem sabe, desanimados, desencorajados, entristecidos, aborrecidos, quem sabe, Senhor Deus, ó Pai, desesperados, ansiosos, com depressão, ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos. Enfermos, nós abençoamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus amado, que seja extirpado, Senhor Deus, os corações, ó Deus, toda morbidão espiritual, todo vazio, Senhor, estabelecido, toda angústia, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nessa noite, Senhor, nós colocamos também no teu altar, ó Deus amado, aqueles que estão buscando uma porta aberta, aqueles que estão buscando a solução de um problema. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor aqueles que sonham com a casa própria, aqueles que sonham com o carro, aqueles que sonham, ó Deus amado, com as suas conquistas materiais. Nós colocamos também no teu altar e nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos, ó Deus amado, porque em nome de Jesus nós cremos que os céus se abrem conforme nós cantamos, os céus se abrem a nosso favor. Ó Deus, o Senhor age nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que estão desanimados, que sejam reanimados pelo teu Espírito Santo. Nós sabemos que é um tempo em que às vezes nós estamos abatidos, estamos entristecidos, mas também é um tempo em que o Senhor arranca de nós toda vestimenta de tristeza e coloca em nós, ó Deus, o óleo de alegria, Senhor, em que nós aprendemos que, ó Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Pai, em nome de Jesus, levanta o abatido nessa noite, Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor levanta o homem, ó Deus, do monturo. O Senhor é Deus, ó Pai amado, que faz com que a estéril seja mãe de filhos. O Senhor é Deus que faz com que o solitário habite em família. Ó Deus, e nessa noite nós colocamos todos diante do Senhor, colocamos no teu altar nessa noite em nome de Jesus. Ó Pai querido, palavras malditas dirigidas a nós, palavras depreciativas, palavras de desencorajamento,
nós anulamos os efeitos dessas palavras, ó Deus, na nossa alma, e nos apossamos, ó Deus, das palavras escritas na tua, ó Deus, esse livro sagrado na Bíblia. Ó Deus, palavras que nos encorajam, palavras que nos dizem: tenha bom ânimo, tenha fé, eu estou contigo, eu não te desamparo. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Se passares pelas águas, eu contigo pisarei. Ó Deus, nós cremos na tua palavra e nós tomamos posse, Deus, da tua palavra em nome de Jesus. Aquilo que está escrito, ó Deus, ó Pai, a respeito de cada um de nós, nós tomamos posse nessa noite, Senhor, e a tua palavra nos chama nessa noite a estarmos à mesa com Jesus, ó Deus, compartilhando com Jesus, comendo com Jesus, ouvindo a Jesus, nos relacionando com Jesus, e nós queremos fazê-lo com alegria nos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado, sejamos abençoados, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Você amém. Pode aplaudir o Senhor bem forte, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos receber os elementos, louvado seja o nome. Se podemos assentar, damos graças ao Senhor pelo pão, pelo suco de uva, símbolos do corpo e do sangue de Jesus entregue e derramado por nós. Você está convidado a participar da ceia do Senhor, aleluia. A pegar os elementos, possamos esperar uns pelos outros. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte cobre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, sempre a cruz, Jesus meu Deus, queira recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Aleluia. Vamos cantar o coro mais uma vez, só o coro. Se na cruz,
Louvado seja Deus. Feche os seus olhos enquanto os nossos ministros de louvor estão sendo servidos. Que você possa fazer o seu momento de oração, agradecendo a Deus pelo sacrifício substituto de Cristo na cruz do Calvário. Aprove a Deus entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E nós louvamos a Deus, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Louvado seja Deus. Ele se tornou mediador entre Deus e os homens. Ele morreu para que fôssemos reconciliados, repito, com Deus. E nós louvamos a Deus, porque Jesus, e tão somente Jesus, poderia quebrar os grilhões de Satanás. Por isso que a Bíblia nos diz que ele se manifestou para desfazer as obras das trevas. As trevas têm que dar lugar à luz. E nós louvamos a Deus. Aleluia. Porque fomos alcançados pelo seu grande amor. Por isso eu lhe convido a pegar o primeiro elemento, o pão, nesse momento. E eu pergunto se todos que estarão participando foram servidos. Se você quiser ficar de pé, reverência também esse momento, fique à vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue o primeiro elemento, levante-o assim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga comigo assim: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e diz: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Faze isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Aleluia. Levante o segundo elemento agora. E diga comigo assim: semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice em memória do Senhor. Aleluia. Eu convido o irmão Mário Lúcio para fazer essa oração a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar à mesa, de comer contigo, Aleluia. de cear, Pai, contigo. Obrigado, Senhor. Que essa graça nos alcançou pelo teu amor, pela tua misericórdia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Ela foi renovada nessa manhã sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, pois é o Senhor que nos purifica de todo pecado. Obrigado pelas nossas vestes mais alvas, Senhor Deus, com o nosso coração mais puro diante do Senhor. Nos faça todos os dias endireitar diante da tua presença, que possamos ser amigo íntimo do teu Espírito Santo, Oh, Deus. o Consolador. Muito obrigado, Pai,
pois o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Glória a Deus. E por isso estamos alegres, Aleluia. Senhor, Glória a Deus. pela salvação, Pai. O Senhor deu o teu Filho por nós. Obrigado, Pai, por tudo. Que a cada dia mais possamos te louvar, possamos te adorar, independente, Senhor Deus, das circunstâncias. Aleluia. Nos aquece, Senhor Deus, a cada manhã. Anda, Senhor Deus, conosco a cada instante, e que nós possamos ser amigo cada dia mais de Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso Cristo Obrigado, vivo, Senhor Tu és a Aleluia. nossa fé, Tu és o Senhor da nossa alma. Oh, Muito Deus. obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em cada coração aqui nessa noite, em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja Deus. Amém. Com aplauso se assente no seu lugar. Louvado seja Deus.